Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e agora em formato podcast. A Liga Portugal Business School arrancou este mês com o curso de dirigentes desportivos que tem como objetivo que esta classe atinja um patamar de excelência. Qual a importância dessa estratégia numa altura em que o futebol português vive momentos decisivos quanto à sua organização? Este será, obviamente, um tema para debater na segunda parte deste jogo económico. Neste primeiro tempo, vamos falar do financiamento recorde da SAD do Sporting, dos milhões que a UEFA vai distribuir pelos clubes e também de três portugueses que lideram a lista dos mais valiosos fora das Big Five. Avançamos assim para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana, mas antes passo às apresentações. O Jorge Faria de Sousa, o nosso comentador. Muito bem-vindo, Jorge, e bem-vindo também ao Rodolfo Alexandre Reis, que nos vai trazer esta rúbrica do hat-trick e volta depois para a segunda parte deste jogo económico. Para já, o hat-trick. Rodolfo, vamos falar do número, provavelmente o número mais importante da semana, a conclusão da operação de financiamento da Sporting SAD. Assim é, Zé, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. São 50 milhões de euros, foi o quanto a Sporting SAD fez de financiamento junto de mais de 4.200 investidores, uma procura que superou em 1,33 vezes a oferta e que atingiu um total de 66,4 milhões de euros. Esta oferta consistia na emissão de 30 milhões de euros de obrigações a quase 4 anos, a uma taxa de juros fixa de 5,75% ao ano bruto, sendo que ao mesmo tempo que foi lançada esta emissão, foi também lançada uma operação para renovar obrigações emitidas em 2021 que expiravam no final deste ano, e sendo que neste âmbito foram colocadas no mercado 20 milhões de euros. Muito bem, Jorge, e de facto tivemos aqui a conclusão de uma operação de financiamento da SAD do Sporting, uma operação que de certa forma já se previa que tivesse aqui uma boa resposta por parte dos investidores, até pela posição privilegiada que o Sporting neste momento tem na Liga e pelo facto de estar a fazer um campeonato provavelmente acima das expectativas. Como é que viste esta operação por parte da Sporting SAD? Bem, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Rodolfo, a todos os que nos estão a seguir. Eu acho que foi uma operação de sucesso. De resto, como já tinha sido, quer no início do mandato de Frederico Varandas, esta, se a memória não me falha, é a terceira operação de financiamento da Sporting SAD via obrigações para se financiar para financiar a Sociedade Anónima Desportiva, e a verdade é que todas elas têm, a procura tem superado a oferta. Mais uma vez voltou a acontecer isso, neste caso com 4.200 investidores. Obviamente que o que referias há pouco, o momento desportivo da equipa de futebol profissional tem importância para quem investe, naturalmente, embora acredito eu que parte dos investidores são adeptos e, portanto, as coisas estarão sempre ligadas, mas eu diria para o mercado dos investidores é fundamental também, no fundo, a diferença em termos daquilo que é a saúde financeira do Sporting de hoje para o que era no início, se quisermos, dos dois mandatos do presidente Frederico Varandas. Claramente o Sporting é hoje um clube que tem uma capacidade de vender ativos por valores muito superiores do que era habitual, tem no plantel principal ativos que ao longo desta época desportiva até se têm vindo a valorizar significativamente. Tem hoje o Sporting tinha até eventualmente, eu acho que esta questão se pode vir a colocar num futuro próximo, a questão de aumentar até o teto salarial do plantel profissional, uma vez que financeiramente o clube e a SAD têm hoje condições melhores do que tinham. E eu acho que esta operação, também para quem investe, tem
tem também subjacentes estes princípios por uma forma de segurança para quem está a investir. De resto, uma taxa de juros de 5,75, se olharmos para aquilo que são outras aplicações financeiras, é uma taxa de juros muito apelativa e acabou por ser uma operação de sucesso, onde o Sporting conseguiu colocar 30, como o Rodolfo explicou, 30 mais 20 milhões, e acaba por ter aqui uma soma de 50 milhões de euros de financiamento para a SAD. E está na moda falar das almofadas financeiras. O Sporting consegue aqui uma almofada até bastante superior àquela que tem vindo a conseguir noutras operações de financiamento, de resto, como o Jorge referiu há pouco. Rodolfo, neste segundo número do Hat-Trick, vamos falar dos milhões da UEFA para os clubes que participam nas competições mais importantes desta organização. E são muitos milhões, nomeadamente 3,3 mil milhões é quanto a UEFA vai distribuir pelos clubes que vão participar nas suas competições na próxima temporada. Ou seja, falamos aqui dos 36 clubes envolvidos, sendo que a grande fatia destes 3,3 mil milhões de euros, cerca de 75%, vão ser distribuídos para os clubes que participarem na Liga dos Campeões e na Supertaça Europeia. Falamos aqui de 2,4 mil milhões de euros. Para a Liga Europa serão distribuídos 565 milhões de euros e os restantes 285 para a Conference League. Olhando aqui para a Liga dos Campeões, que é de facto o grande atrativo da próxima temporada, o vencedor da prova poderá encaixar só em prémios de desempenho desportivo qualquer coisa como 96 milhões de euros, portanto mais um aliciante para aquilo que resta da fase final de todos os campeonatos, e nomeadamente aqui falando do nosso português, para quem quer estar presente na próxima edição desta Liga dos Campeões. Por isso é que chamam a Liga dos Campeões a Liga dos Milhões. Jorge, de facto é muito dinheiro que a UEFA vai direcionar aqui para os clubes. Naturalmente que o modelo desportivo encontrado aqui pela UEFA, sobretudo para a Liga dos Campeões, é disso que estamos a falar, proporciona também mais receitas, nomeadamente de direitos televisivos, para a UEFA, e portanto já pode haver aqui uma distribuição se calhar mais generosa de dinheiro pelos clubes participantes. Nota-se aqui uma decalagem, se calhar, muito grande entre aquilo que é verba atribuída aos clubes que estão na Liga dos Campeões e depois relativamente àquilo que é a Liga Europa. Não sei se terás algo a dizer sobre isso. De qualquer forma, está aqui apresentado o caderno de encargos da UEFA para a próxima época. Sim, a primeira nota é essa mesmo. É claramente a decalagem entre o valor que os clubes podem vir a conquistar estando na Liga dos Campeões versus Liga Europa ou Conference League acaba por aumentar. Neste novo modelo competitivo, é certo que a UEFA vai ter capacidade de recolher receitas televisivas maiores, uma vez que neste novo modelo competitivo que já falámos aqui, são 36 equipas, cada equipa faz 8 jogos e depois é como se fosse uma espécie de campeonato, jogos a valerem 3 pontos, e dessa classificação final há depois um play-off para julgo que entre o nono e o 16º, para discutir um lugar nos oitavos de final, e os 8 primeiros ficam qualificados diretamente para esses oitavos de final. Sendo que quem ficar abaixo desses 16º, aliás, 24º, julgo que é assim, entre o 24º e o 36º ficam fora das competições europeias e, portanto, não há aquela repescagem que havia antigamente para a Liga Europa, da fase de grupos. Dá-te a queda para as competições inferiores. O play-off de acesso aos oitavos de final será entre as equipas que ficam entre o 24º e o oitavo lugar, para apurar então os 16 clubes que disputarão então os oitavos de final. É um novo modelo competitivo, mas para os próprios clubes também haverão mais receitas. Será um desafio diferente, até em termos daquilo que é a densidade do calendário competitivo. E, portanto, são mais 8 jogos nessa primeira fase, na dita fase de grupos, em vez de 6 serão 8 a partir da próxima temporada, e eu diria que olhando para estas verbas, sobretudo, e quando olhamos para os 3 grandes, o Braga parece-me que está completamente fora da luta, mesmo pelo segundo lugar neste momento,
Acho que o Braga tem que se preocupar mais na luta pelo quarto com o Vitória Sport Com a Clube até ao vitória, fim, exato. do que lutar pelo segundo. Eu acho que, olhando para a possibilidade do clube que vai ser campeão nacional este ano encaixar 96 milhões de euros, mais um bónus depois por vitória ou eventualmente por seguir para a fase seguinte, é um verdadeiro jackpot. Estamos sempre a falar de valores acima dos 100 milhões de euros com esses prémios de jogo, e portanto é um valor absolutamente determinante para os três grandes, sendo que dos três um ficará de fora, porque apenas o campeão em Portugal se vai apurar diretamente, o segundo terá que disputar a terceira pré-eliminatória, e o terceiro classificado cairá para a fase de grupos da Liga Europa. E, portanto, eu acho que muito mais do que uma luta acesa até ao fim, e diria mais para o Porto, uma vez que o Porto é a equipa que está mais distante do primeiro lugar. Eu acho que interessa muito ao Porto lutar pelo segundo lugar, pelo menos para poder discutir depois esse acesso à Liga dos Campeões, que, como sabemos, dadas as circunstâncias financeiras dos três clubes portugueses, será absolutamente determinante para qualquer um dos três, mas eu acho que o caso é mais grave, ou será ainda mais importante para o Futebol Clube do Porto do que para Sporting e Benfica, até de um ponto de vista de ter mais ativos. Eu acho que Sporting e Benfica têm mais jogadores jovens que podem potenciar e transferir por verbas superiores do que o Futebol Clube do Porto, que tem ali a Vanilson, tem PP, e Diogo Costa, mas não tem assim, tem neste momento Francisco Conceição a aparecer, mas não tem ativos que tenham um valor de mercado tão elevado quanto os de Sporting e de Benfica. Muito bem, uma autêntica Superliga, pelo menos ao nível daquilo que está previsto pagar aos clubes. Rodolfo, vamos finalizar esta rúbrica do Hat-Trick desta semana com jogadores portugueses e outros que não são portugueses, mas que estão a evoluir na Liga Portuguesa e que se encontram entre os mais valiosos fora das Big Five. Assim, antes de entrarmos só neste último número, dar só mais chegar àquilo que estava a dizer o Jorge, porque pode haver a possibilidade do segundo classificado da Liga Portuguesa entrar também diretamente na próxima Liga dos Campeões. Para isso acontecer, o Benfica terá que ser um dos finalistas, um dos semifinalistas da Liga Europa, juntamente com o Liverpool, com o Milan e com o Bayer Leverkusen. Isto tem tudo a ver com aqueles coeficientes e rankings da UEFA que já falámos em outros programas, mas era só para fazer este complemento àquilo que o Jorge estava a dizer. E que bom seria para o futebol português, não é? Exatamente. Olhando aqui para este terceiro número, falamos de 297 milhões de euros, que é quanto valem em conjunto os três jogadores portugueses mais valiosos fora das chamadas Big Five. Falamos de dois jogadores do Benfica e um do Sporting. António Silva, do Benfica, avaliado em 114 milhões de euros. João Neves, também do Benfica, 95,5 milhões. E Gonçalo Inácio, do Sporting, 87,4. Eles que ocupam o pódio deste estudo do CIES, do Observatório do Futebol, para os valores estimados de transferências para jogadores fora das chamadas Big Five, sendo que nesta lista de 10 jogadores que não atuam nestas principais 5 ligas europeias, há 6 lugares que são ocupados por jogadores da Liga Portuguesa, além de 3 do Benfica, além de António Silva, João Neves, também o guarda-redes ucraniano Anatoly Trubin, do Sporting Gonçalo Inácio e Osman Diomande, e no Futebol Clube do Porto o guarda-redes Diogo Costa. Jorge, pergunto muito diretamente se estes números do CIES mostram que de facto a Liga Portuguesa, ao nível da qualidade individual, não fica nada atrás de qualquer outra daquelas que estão fora da Big Five. Eu julgo que não. Aliás, eu acho que, olhando para aquilo que, nomeadamente, os três grandes e até o Braga têm vindo a fazer nas competições europeias, demonstram isso. Porque é mérito dos treinadores portugueses, mérito dos plantéis que compõem as 4 equipas que genericamente têm estado nas competições europeias. Há aqui uma situação que nós temos discutido muito, e eu saúdo a época extraordinária que o Vitória Sport Clube tem vindo a fazer, porque eu acho que faz muita falta ao futebol português um Vitória mais competitivo, com maior estabilidade e que possa andar, nomeadamente na Conference League ou na Liga Europa, a amelhar pontos e a ser cada vez uma equipa mais competitiva. E com um projeto desportivo mais consistente, não é?
E sobretudo que tenha mais estabilidade. Eu acho Certo. estamos a elogiar uma época extraordinária do Vitória Sport Clube, mas já teve 4 treinadores que contamos com o João Aroso, que foi treinador interino. Portanto, isto diz muito o que é essa estabilidade e o projeto desportivo que tem que ser consistente. Agora, o que é certo é que, e Roberto Martínez acho que recentemente também falou disso, acho que é fundamental essa aposta na formação. E se nós olharmos para os jogadores que têm vindo a ser aposta nos três grandes, e até o Braga, com o trabalho que tem vindo a fazer na academia, na sua nova academia, e nos jogadores que têm sido lançados na equipa principal. E se olharmos para estes três casos, são casos evidentes disso, passando a redundância, que é António Silva e João Neves no Benfica, Gonçalo Inácio no Sporting. Neste top está ainda Diogo Costa, está também Turbino, que é um guarda-redes muito jovem, embora não seja da formação, é um daqueles exemplos que eu dou muitas vezes de um bom scouting, a identificar talento jovem que possa potenciar e rentabilizar no futuro. Osman Diomande, outro desses casos. Eu acho que podíamos aqui acrescentar outros, como é o caso de Victor Gyökeres, ou de outros jogadores que eu acho que com o rendimento que têm vindo a ter se vão valorizar muito ao longo desta época. Casos como Eduardo Quaresma, Jenny Catamo, no Futebol Clube do Porto, Francisco Conceição, o próprio Galeno. Há claramente jogadores que têm vindo a fazer épocas muito positivas e que se vão valorizar ao longo da temporada. Agora, deixar aqui uma curiosidade. Olhando para estes valores de mercado atribuídos pelo CIES, no caso de António Silva, 114,7 milhões de euros, de João Neves, 95,5 milhões de euros e de Gonçalo Inácio, 87,4. Eu acho que os dirigentes quer do Benfica, quer do Sporting, podem ter aqui a tentação de renovar contratos para aumentar as cláusulas de rescisão. No caso do Gonçalo Inácio, a cláusula de rescisão é de 60 milhões e, portanto, já tem um valor de mercado acima desse valor. No caso de João Neves, é o único que tem 120 milhões, se a memória não me falha, de cláusula de rescisão. Muito bem, e pelos vistos está muita qualidade na Liga Portuguesa, muita qualidade a nível individual, jogadores de grande valia. A grande questão que vamos deixar para a segunda parte é se temos dirigentes à altura para essa qualidade futebolística que definitivamente temos em campo. O Rodolfo Alexandre Reis vai voltar para a segunda parte e o Jorge Faria de Sousa estará nas escolhas da semana na terceira parte. Para já, a segunda parte do Jogo Económico, com o Rodolfo Alexandre Reis. Arrancou neste mês de março o curso de dirigentes desportivos da Liga Portugal Business School, que tem como destinatários gestores desportivos e todos aqueles que aspiram a uma carreira no futebol profissional. Que caminhos devem ser trilhados para um dirigismo de excelência numa altura em que o futebol português entra em épocas decisivas para atingir os objetivos e patamares desejados? Estas e outras questões vão ser respondidas por Jerry Silva, juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto e coordenador científico deste curso, a quem agradeço uma vez mais a sua presença neste Jogo Económico. Jerry, bem-vindo. Muito boa tarde, e eu é que agradeço o convite e a oportunidade para falarmos um bocadinho sobre uma matéria tão importante como é esta do dirigismo desportivo. E começo precisamente por esta questão que acabei por lançar nesta introdução. Quais é que são os caminhos que devem ser trilhados para que o dirigismo, neste caso do português, atinja estes patamares elevados e seja cada vez mais bem feito e reconhecido a nível não só nacional, mas também lá fora? Eu creio que é importante nós regredirmos um bocadinho do ponto de vista temporal e cronológico e termos presente que tanto em 2006 como em 2005, a UEFA lançou as bases para que houvesse um forte investimento e incentivo à formação do dirigismo, seja por via de um documento que se chamava Visão Europa, seja por via de um programa que se chamava Top Executive, que se destinava precisamente à formação, por um lado, de presidentes das direções das federações que integram a UEFA e, por outro lado, também para a formação de quadros dirigentes intermédios. E, portanto, 2005, 2006 estamos em 24 e podemos ver aqui uma decalagem de 18 anos, 18, 19 anos.
Eu tive a oportunidade também em 2016 de escrever sobre estas matérias no meu livro, num livro que eu publiquei. É evidente que não vou nem dizer o nome, nem fazer publicidade, mas na altura referenciava como uma das propostas para a evolução do futebol português a existência de um regime jurídico dos dirigentes desportivos e a respectiva formação. Em 2015, e eu tenho que fazer este enquadramento histórico para nós percebermos Claro que quão sim. atrasados estamos e, sobretudo, quão atrasados ficamos no tempo, sem necessidade absolutamente nenhuma, ou por outro lado, alguém encontrará justificação para esta falta de visão estratégica que só agora parece ter tido um termo e significa necessariamente uma viragem de página. Mas dizia eu que em 2015 a Andif tinha alterações profundas para propor naquilo que diz respeito ao regime do dirigente desportivo, nomeadamente o estatuto do dirigente desportivo benévolo, alguém responderá por isso, necessariamente, não sou eu, e houve aí um travão muito grande no sentido de não haver nenhum progresso em relação a essa matéria. Em Castelo Branco, outubro de 2015, foi feita a primeira ação de dirigentes desportivos e a partir daí a associação de classe foi, sem que se saiba porquê, ou pelo menos de forma razoável e objetiva, a não ser falta de manifesta visão estratégica sobre um elemento com a importância desta natureza, a própria Andif ficou bloqueada. Felizmente para o futebol português, e eu digo felizmente porque nós, independentemente de pouco desenvolvimento ou pouca aposta nestas matérias, temos na Europa quadros de excelência do ponto de vista do dirigismo. Estou-me a lembrar, o exemplo mais recente é o do Dr. Pedro Proença, mas Emanuel Medeiros é uma figura referencial não só na Europa como no mundo. O Dr. Domingos Soares Oliveira também é, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento do dirigismo e de toda a sua visão e planos estratégicos que implementou, é também uma referência. O Dr. João Fonseca é hoje um dirigente reputadíssimo no seio da FIFA e, portanto, isto significa que, tal como os jogadores, tal como os treinadores, também ao nível do dirigismo nós temos talento puro, inato. E, portanto, temos, desculpem a expressão, gente com qualidade. Mas esta qualidade tem que ser explorada, tem que ser desenvolvida, tem que ser capacitada, tem que ser certificada a partir da sua base. E a base é claramente o movimento associativo. Em bom tempo, o Dr. Pedro Proença e a Liga Portugal tiveram aqui uma capacidade para perceber que este é de facto um elemento essencial para o desenvolvimento do desporto e, em parceria com a Andif, fizeram o favor de convidar a Andif para, precisamente nos próximos 5 anos, desenvolver aqui uma formação certificada ao nível já de formação contínua, precisamente porque, do ponto de vista regulamentar, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional impõe que na próxima época desportiva haja precisamente esta formação certificada para que os dirigentes sejam inscritos. O que é que eu diria, sem querer estar aqui, porque senão estou aqui 1 hora a conversar, quando o tempo só 20 minutos e quase que é um monólogo e não é esse de todo o meu objetivo. Uma vez mais, começamos ainda assim de uma forma um bocadinho enviesada, porque isto deveria ter começado na base, depois de uma formação inicial, uma formação contínua e depois pensar, como pensa felizmente e bem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, numa formação ao nível de pós-graduação, mestrado e depois a própria licenciatura nesta área. O contributo que a Andif pode dar é no sentido de poder fazer aqui a ponte com os dirigentes que carecem dessa formação ao nível dos campeonatos que não são organizados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e acreditando que este é um movimento imparável, ou seja, que esta certificação formativa e esta capacitação há de ser absolutamente vertical, desde os escalões de formação até aos escalões séniores, futebol, futsal, masculino, feminino, escalões de formação, escalões séniores, campeonatos profissionais e não profissionais. Isto é uma realidade imparável, por mais que no Restelo tenhamos que nos distrair só com natas e deixar os velhos para o outro lado. Eu pegava precisamente daquela expressão que utilizou no início, destes 18 anos, onde houve esta falta de estratégia no que toca ao dirigismo nacional. Perguntava-lhe o que é que, na sua opinião, influenciou esta
precisamente esta falta de estratégia? Foi falta de vontade, foi uma questão de dificuldade em mudar a mentalidade dos dirigentes que passaram durante este período no futebol português? O que é que aconteceu para não ter existido esta evolução no dirigismo português durante 18 anos e só agora ela estar a começar a acontecer? Bem, se o problema é evidente que estas transformações hão de ser progressivas, como é evidente, não faria muito sentido que se impusesse um modelo desta natureza de uma época para a outra. Aquilo que nós sabemos, e isto não pode deixar de ser escamoteado, é que com uma visão a 10 anos, a UEFA lançou este programa em 2005, ou este documento que se chamava Visão Europa, que tinha precisamente como objetivo o desenvolvimento e a qualificação dos dirigentes desportivos. Em 2015, a Andif também o tentou fazer. E só em 2023 é que é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional que assume claramente os destinos desta matéria, no sentido de dar aqui, entre aspas, uma sapatada. Eu diria que se o problema são as dificuldades, e elas existem, ou as reservas que os dirigentes possam colocar em relação a esta matéria, então eu diria o seguinte, quer dizer, essas reservas não terminaram em 23, e em algum momento isto teria ou deveria ter começado. Peca por tardio, mas a pedra tem que ser partida. Agora, aquilo que é necessário é que haja, sem prejuízo das dificuldades que o caminho necessariamente levanta, haja alguém que tenha a capacidade de transformar o ditado "manda quem pode, obedece quem deve", traduzi-lo em termos práticos, e quem tem essa possibilidade são, do ponto de vista profissional, são os clubes e a direção da Liga, no âmbito da organização dos campeonatos profissionais, e no âmbito da Federação há de ser necessariamente a sua direção ou o comitê de emergência, que tem poderes para decidir um conjunto de matérias que só irão depois à Assembleia Geral, única e simplesmente para ratificar. Diria eu que não foi uma prioridade. A razão pela qual não foi prioridade, mesmo havendo incentivos financeiros nesse sentido, é algo que quem tem responsabilidades pode e deve assumir. E com certeza que terá uma resposta para isso. Nós, cidadãos, a todos, o Criador, qualquer que seja ele em que acreditemos, deu-nos duas orelhas, não foi só para ouvir de um lado, foi para ouvir dos dois. Mas daquilo que eu ouvi de um lado e do outro, parece-me que a única boca que nos foi dada para falar já deveria ter falado há mais tempo e não escudar-se num silêncio ensurdecedor. E pegando precisamente nessa sua última deixa, ainda vai a tempo o futebol português de renovar a classe do dirigismo nacional e na sugestão, lá está, de partir a pedra e haver vontade de partir essa pedra e traçar este caminho daqui para a frente? Vai, com certeza que vai a tempo. Eu falava com um amigo espanhol, na semana passada, que é quadro da FIFA, e ele lamentava que Portugal tem tido até em algumas matérias, a nível europeu e mundial, papéis brilhantes, mesmo ao nível da organização desportiva, em eventos que deixam um selo de qualidade e de excelência indiscutível, que lamentava imenso que Portugal nesta matéria se tivesse distraído ou se tivesse querido distrair por razões que vale a gente saber quais são essas razões. Mas é evidente que a partir do momento em que a Liga assume um papel de alteração regulamentar, de imposição regulamentar, não há muitas soluções. Ou seja, a regulamentação está alterada e a partir daqui têm duas soluções: ou faz a capacitação formativa certificada e pode ser inscrito como dirigente, ou não tem essa capacitação e não pode ser inscrito como dirigente. Aquilo que eu diria é que, mais uma vez, este processo começa pelo telhado, quando poderia ter começado pela base. De qualquer das maneiras, é sempre melhor ter telhado do que não ter, pelo menos estamos resguardados dos temporais. E é claro que este primeiro curso que foi lançado em parceria com a Andif é um curso que vai dotar os seus formandos de instrumentos extraordinários. O programa é, de facto, um programa não só abrangente, mas, sobretudo, moderno e antecipador em relação àquilo que são as exigências
do novo futebol, de um futebol que evolui a uma velocidade extraordinária. Eu diria que, sem exagero, que praticamente todos os dias surgem novos desafios, e os dirigentes, por mais que custe, têm alguns que possa custar, têm necessariamente que estar dotados desta capacidade e destes instrumentos para poder tornar o futebol melhor. Isto não significa que não haja, porque há, com toda a certeza, dirigentes que, fruto da sua experiência, tenham de facto uma qualidade extraordinária, até porque há que ter a percepção da qual resulte que não é só a cientificidade que nos dá conhecimento. A cientificidade, a vertente científica dá-nos naturalmente conhecimento, mas depois é necessário a experiência prática, e nós podemos elencar um conjunto de dirigentes com uma experiência prática extraordinária e que, fruto dessa experiência, fizeram até o percurso ao contrário. Hoje têm conhecimentos do ponto de vista científico também de grande qualidade, mas há necessariamente que dar o passo, em frente, há que dar este passo de forma arejada, e há que dar este passo essencialmente numa perspectiva que eu também não gosto muito de utilizar o eu, mas isto está escrito, faz parte da história, e acredito que quem tenha lido, porque sei de algumas pessoas que leram e que de certeza absoluta que não saltaram estas duas propostas que sugeri pela última vez em 2016 e que estão publicadas e, portanto, sujeitas à crítica, e o que está dito, está dito. No fundo é aqui um potenciar de atingir algo que me parece absolutamente essencial, que é a internacionalização do dirigismo. Nós, enquanto futebol, no seu todo, temos que ter como topo, do ponto de vista interno, eu vou-lhe transmitir aquilo que me parece que é o nosso topo. Do ponto de vista externo, o nosso topo tem que ser a internacionalização do dirigente. Ter dirigentes nos mais elevados cargos desportivos, nas instituições internacionais com poder de decisão, para que o futebol português possa ser um player e não um outsider. Ou seja, para que cada vez mais Portugal... os treinadores são fantásticos, os jogadores são maravilhosos, há grandes dirigentes, mas temos que ter mais. Temos que ter mais na UEFA, temos que ter mais na FIFA, temos que ter mais na Associação Europeia das Ligas Profissionais, na FIFPro já temos, e muito bem representados, na Associação Europeia dos Treinadores de Futebol também já temos, e muito bem representados, mas o fenómeno desportivo também tem um agente que é determinante, que é o dirigente. E eu diria que é onde nós estamos menos qualificados, menos capacitados e, claro, e inequivocamente muito mais atrasados. E olhando para os clubes portugueses, o Jerry Silva acha que os clubes em Portugal já perceberam ou já têm noção da necessidade de terem que apostar no profissionalismo de excelência para que lá está o futebol português possa atingir outros patamares também no dirigismo e não só dentro das quatro linhas, como falou, ao nível dos treinadores e dos jogadores, que esses já são reconhecidos lá fora por aquilo que têm feito? Indiscutível, por isso eu não tenho dúvidas nenhumas que os clubes profissionais têm essa noção, e se nós olharmos para aqueles que são os planos estratégicos, sem referenciar nomes, não há necessidade nenhuma, mas também se houver, eu direi, quando uma determinada sociedade anónima desportiva decide há 8, 9 anos que tem que internacionalizar a marca, que tem que abrir filiais por todo o mundo, que tem que expandir até sob o ponto de vista do franchising, a sua marca por todo o mundo, isto não é possível se não tiver um dirigente de qualidade extraordinária. Portanto, os clubes têm porque sabem também que vai ser através deste dirigismo que vão melhorar as suas performances de gestão, e melhorando as suas performances de gestão vão melhorar por inerência à sua organização, vão potencializar aquilo que são os seus ativos, e os clubes portugueses são absolutamente famintos de potencialização dos seus ativos. Porquê? Porque sabem que chegaram a um ponto que é um ponto praticamente sem retorno. Nós olhamos para a constante emissão de dívida por via das obrigações, vemos as taxas de juros que são oferecidas aos obrigacionistas e percebemos a necessidade absoluta e imperiosa de gerar ou lançar ofertas
recurso à dívida por via de obrigações não são mais nem menos do que a necessidade de captar receitas que são extraordinárias porque todos os outros ativos estão subexplorados, estão subavaliados e não têm um retorno tão imediato como têm os empréstimos obrigacionistas, mas isso tem um custo financeiro brutal e os clubes, obviamente, que olham para essa vertente, mas, como eu disse, quando começam a explorar estas áreas que já referi, quando começam a ter o mundo digital como uma prioridade, é porque naturalmente perceberam que isso só é possível através de profissionais da excelência que o dominem. Repare que o Barcelona, eu diria que não teve um default na época passada, precisamente porque os seus dirigentes perceberam e fizeram um negócio multimilionário por via digital, não é? Quando se discute uma Superliga Europeia, os dirigentes que idealizam a Superliga Europeia têm, do ponto de vista daquilo que serão os direitos de transmissão televisiva, nomeadamente, o potencial que têm através das várias formas de transmitir os eventos desportivos. E percebe-se que isso é um filão que é para ter um grande retorno, mas esse retorno precisa de profissionais capacitados, formados, que dominem em absoluto essas áreas e só é possível estando formados. E a formação não resulta de São Pedro. São Pedro a única coisa que São Pedro faz é de facto abrir as nuvens para cair chuva. Tudo o resto, quem estiver no mundo do profissionalismo ou não profissionalismo, mesmo sendo profissional, e não perceber que é necessária esta formação e esta especialização, de certeza absoluta que não obtém sucesso. Os clubes portugueses têm essa noção e ainda recentemente nós vimos 2 ou 3 entrevistas de dirigentes desportivos em que tocam em matérias que há 5, 6 anos não era possível ouvir nos seus discursos e nas suas intervenções. Estamos a 2 minutos já do final, pedir-lhe uma resposta muito sucinta, até pegando nesse aspecto da formação que tocou, numa altura em que se tem falado tanto da possível entrada de investidores internacionais nos clubes portugueses. Ter esta formação e esta base ao nível do dirigismo é também um ponto fundamental na hora de poder realizar esse tipo de negócios e esse tipo de entrada de investidores internacionais no nosso país. É fundamental, mas é também necessário que, do ponto de vista das políticas desportivas, haja uma atenção redobrada em relação a essas matérias, à regulamentação não só da entrada de capitais por parte de investidores estrangeiros, mas, sobretudo, quem são aqueles dirigentes que podem integrar os órgãos de administração. E a última alteração que foi feita no regime jurídico das sociedades desportivas fica muito aquém, da mesma forma que temos um estatuto de dirigente benévolo que não fica aquém, está absolutamente obsoleto, absolutamente ultrapassado e que precisa de uma intervenção séria, intervenção essa que já foi assinalada em 2015 pela Andif e que nós esperamos que agora, com este curso lançado com a Liga Portugal e a Católica Business School e também com os cursos de formação que vão ser lançados no âmbito de parcerias entre a Andif e várias associações distritais e regionais, finalmente se sacuda a poeira e passemos a ter mentes menos empoeiradas e menos centradas na observação exclusiva do espelho. Muito bem, Jário Silva, e com essa mensagem de limpeza de poeira neste mundo do dirigismo, e porque a formação, neste caso, o saber nunca não ocupa lugar, esperemos então por novidades desta formação e veremos o que é que daí virá. É verdade, só isto mesmo para rematar, o saber não ocupa lugar, mas ainda há, infelizmente, quem entenda que é bom que não haja dirigentes a saber, porque assim podem dividir, reinar e ter mais poder. Isso é que tem que ser decisivamente alterado. E já começou com este curso. Muito bem, Jário Silva, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico e certamente oportunidades não faltarão para falarmos novamente em breve. Continuação de boa tarde e até uma próxima. Eu é que agradeço o vosso convite e estou sempre disponível. Muito obrigado. Já a seguir, na terceira parte do jogo económico, fique com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico, para uma versão curta das escolhas da semana. Jorge, muito rapidamente, temos pouco tempo. O teu número desta semana é o 1. A primeira derrota de Portugal, efetivamente neste último jogo de preparação, Portugal acabou por ser derrotado frente à Eslovénia, numa das piores exibições da seleção portuguesa no consulado de Roberto Martínez, com muitas alterações, é verdade, mas eu acho que a seleção, se quiser
cumprir aquilo que é o seu desenho e a sua obrigação, na minha opinião, uma obrigação. Portugal se assumir como candidato e uma das 5, 6 seleções favoritas a conquistar o Euro tem que jogar muito mais. É certo que houve essas alterações que eu dizia, é certo que foi uma convocatória com 32 jogadores, em que 8 foram convocados, ficaram fora da convocatória para o primeiro jogo e regressaram neste segundo jogo. Compreendo todas essas variáveis. Há jogadores que ficaram de fora devido a lesões, Pedro Gonçalves, Trincão, o próprio Rafael Guerreiro foi dispensado devido à lesão da seleção. Agora, eu acho que Roberto Martínez já terá na sua cabeça os 23 ou muito próximo disso definidos. Acho que foi uma oportunidade para alguns jogadores, não deixa de ser estranho que em 2 jogos de preparação, quando se convocam 32 jogadores, 2 jogadores não saíram sequer do banco, Diogo Leite e Dani Mota até que foi chamado para render Francisco Trincão. Acho que, olhando para o contexto, poderiam ter tido minutos ao serviço da seleção neste período. Situações que não se percebem. E vamos à figura, para terminar, Jorge, é Vinícius Júnior. Telegraficamente, e estávamos aqui ambos na dúvida entre o Vinícius e o Hendrick, que faz golos quer à Inglaterra, quer à Bélgica, quer à Espanha. Agora, acho que aquela conferência de imprensa foi marcante. Acho que devemos estar todos solidários com o Vinícius, e o que ele tem passado nos estádios e em pleno século XXI é absolutamente inadmissível. E portanto queríamos deixar aqui esta nota de homenagem para aquilo que foi muito mais do que os jogos e muito mais importante do que qualquer jogo que se tenha disputado neste período de datas FIFA. Eu acho que é muito marcante aquela conferência de imprensa do Vini, e quem não viu, sugerimos que vá ver. Absolutamente inaceitável. Jorge, voltas para a semana. Voltamos sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.